Aqui porque a Thaís Herédia vai falar para a gente de um estudo que mostra a falta de diversidade de CEOs aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, mulheres e negros, por exemplo, representam 10% dos CEOs das empresas. Recentemente, Thaís Herédia, eu estava até fazendo um levantamento, pedi ontem, aliás, sobre a participação de mulheres também em grandes empresas do agronegócio, né, que elas estão querendo conquistar esse espaço que ainda é muito machista. E o que você identificou de comportamentos também no geral, em relação a esse grupo que tem mais dificuldades em se acessar aos cargos de alta gestão? Evandro, essa foi uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral com a Page Executive, que é uma empresa de recrutamento, né, de recursos humanos. Eles ouviram 149 CEOs e entre eles 90% eram homens brancos, na média 50 anos. Há uma leitura de um perfil mais completo, tanto dos CEOs homens, quanto também da participação dos negros e das mulheres nos cargos de liderança no Brasil. E a partir desses dados, há uma análise sobre qual é a velocidade e a intensidade que o Brasil vai alcançar e quando, para finalmente vermos uma representatividade muito maior, não só de gênero, mas também de etnia nos cargos de liderança. Eu separei alguns dados aqui para dividir com vocês. Então, perfil dos CEOs homens, 50 anos média de idade. Em média, eles têm 20 anos de trabalho no mercado antes de assumirem o cargo de CEOs e trabalharam em 3 empresas diferentes. As mulheres que têm a mesma posição têm entre 40 e 60 anos. Agora, para baixo dos cargos de CEO, o perfil da participação das mulheres nas corporações é o seguinte: 47% ocupam apenas funções administrativas, que são aquelas da base do organograma das empresas. E 23% ocupam posições executivas, não de CEO, pode ser vice-presidente, pode ser uma diretoria e a maioria dos casos ligados à gestão de recursos humanos. A formação dos CEOs, ela é basicamente voltada aos negócios, às finanças, engenharia. Isso porque as mulheres que foram identificadas aqui como CEOs, elas têm a mesma formação, negócios e engenharia, que não é um mundo que convive com mulheres facilmente. Ainda é um mundo da engenharia da computação e dos negócios também, ainda é predominantemente masculino, Evandro. E tem uma coisa interessante também nessa pesquisa que diz o seguinte: as equipes dos CEOs homens têm mais ou menos 20 pessoas, mas apenas 40% das mulheres têm acesso direto ao CEO. Então, o acesso ao CEO é muito mais difícil para as mulheres e é em menor quantidade. As mulheres que são CEOs têm equipes que variam de tamanho, podem ser um pouco menores, mas têm uma participação maior de mulheres. Então, já está provado que quanto mais diversidade, mais resultado, né? Porque a diversidade traz outro olhar, traz outras provocações, identifica outras necessidades, outros problemas. O Paul Ferreira, que é o diretor de lideranças da Fundação Dom Cabral, me disse o seguinte, falou: Thaís, há um processo de transição. Veja, um CEO leva de 15 a 20 anos para virar esse executivo. Então, as empresas brasileiras, elas estão já passando a adotar políticas organizacionais e estruturais há alguns anos. Então, tem um período de adaptação e de transição para isso. O que a gente vai precisar acompanhar é se realmente a evolução vai acontecer num ritmo mais acelerado, né? Porque uma diferença tão grande assim de mulheres e negros ocupando cargos de liderança vai demorar mais para a gente ter mais lucro, vamos dizer assim, ou para ter um crescimento mais diverso e com um fundamento também mais diverso, ou seja, pensando e partindo de premissas diferentes. Não, e é tão estranho a gente falar, né, como se fosse uma receita mágica, você ter diversidade dentro de empresas que, na verdade, são recortes da sociedade. Se nós temos um país de tamanha diversidade,
como é que a gente vai ter empresas que não tenham diversidade? Como que esses funcionários vão se sentir se eles não são representados lá, não é mesmo? Exatamente. Não, e no caso das mulheres, aqui que esse recorte trouxe muito isso, né? Quer dizer, 47% das mulheres em funções administrativas e 23% apenas em funções executivas, né? Então, o caminho, o Paul da Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral, ele fala uma outra coisa que é interessante. Ele falou, os recursos humanos foram uma porta de entrada para as mulheres ficarem mais perto das lideranças, mas elas acabaram estacionadas ali. Então, é essa próxima barreira que precisa ser quebrada também. Thaís, obrigado, viu? Muito bom falar sobre isso com você. Que bom. Até já.